Isso Agostinho e o Wellington Calazans já a seguirem análise das notas da atualidade. Vou estender o meu boa noite aos dois. Bem-vindos, Issau e Wellington Calazans. Boa noite, Dorivaldo Aleixo, boa noite, Sal, e a você assistindo a TPA, sempre um prazer estar aqui. Vamos começar exatamente por olhar para Israel, conforme avançamos. Há, portanto, uma pressão que aumenta sobre Netanyahu para um acordo que envolve aqui esta libertação dos reféns em Gaza. Quando olhamos para esta onda de manifestações que se vai registrando, Wellington, achas que existirá alguma forma de Netanyahu contornar este acordo que aqui se pede? A questão, Dorivaldo, não é mais um apelo ao acordo em si. Aqui já envolvem outras questões que passam pelo medo do povo de Israel, que vive ali em Israel e que não compactua com as práticas de Benjamin Netanyahu, passa pelas evidências de que uma intensificação da guerra deverá ser uma das opções, passa também por uma série de rejeições internacionais que os negócios de Israel já estão completamente comprometidos, porque há, sim, uma onda internacional de repúdio às práticas daquilo que é chamado com muita propriedade de genocídio por parte de Benjamin Netanyahu e os seus liderados, mas o que não representa na totalidade o povo de Israel. É muito importante e por isso eu sempre fiz questão de separar o sionista que está no poder e o judeu que está ali por uma questão religiosa. Não é? E por isso a ala mais radical, que é essa sionista que está no poder, é ela culpada de todo este clima ruim envolvendo Israel e a região. Então, os protestos, Dorivaldo, eles decorrem de diversas insatisfações, inclusive também da maneira como os reféns foram negligenciados por parte de Netanyahu, e eu falei sobre isso aqui nos meus comentários já há alguns meses, de que o modus operandi do Serviço de Inteligência de Israel, especialmente Mossad, não contempla salvar reféns, e isto foi dito, e a prova está na prática. Então o refém nunca foi uma prioridade para operações de resgate, mas sempre foram utilizados como argumentos para a comoção da opinião pública internacional. E agora os resultados são catastróficos em torno dos reféns, e por isso essa pressão também se dá por esta razão, mas não apenas por esta. Existem várias outras questões, como a impossibilidade de deixar o país, que muitos querem deixar o país, sabem do risco iminente de uma guerra, muitos perdem negócios fora e existe hoje uma situação extremamente delicada para os habitantes de Israel. Por isso, é uma situação que já havia sido prognosticada não só por mim, mas pelo próprio colega Saulo, diante da gravidade, de que esse tipo de pressão iria aumentar, e aumentou, não só dentro de Israel como fora. O país enfrenta uma paralisação geral, as greves são motivadas também pela busca de um acordo com o Hamas. Esta situação tem gerado uma grande tensão entre diferentes grupos dentro do país. A população está mobilizada em protestos e as repercussões políticas, tanto dentro do país como fora, elas são mais do que nunca significativas, porque desta vez eu acredito que Netanyahu esteja diante realmente de uma grande resistência, porque a guerra regional ela só atende aos interesses egoístas de Netanyahu e dos seus liderados diretos. É certo. Isso, Dorivaldo. Certo, Wellington. Agora, Wellington, quando o próprio Israel já responde que vai, digamos, passo o pleonasmo, responder com força total à morte destes reféns, isto não acaba por comprometer ainda mais a concretização deste cessar-fogo?
Não existe boa vontade de Netanyahu, e quando falam Israel não é de todo honesto quando falam dessa maneira, Dorivaldo, porque não é Israel, é Benjamin Netanyahu e a sua turma. É assim que temos que falar. Tanto que tem um volume impressionante de pessoas tentando protestar em frente à residência dele, pedindo a sua renúncia. Ou seja, falam Israel como se fosse uma unidade, uma unanimidade em torno de Benjamin Netanyahu. Ele não era unanimidade antes mesmo disso tudo eclodir. A situação ficou agora exposta e ele tem menos popularidade do que antes dessa guerra. Portanto, Dorivaldo, esta é uma guerra de Benjamin Netanyahu pela própria sobrevivência, porque ele sabe que perderá o poder e poderá ser preso. Ele hoje é visto aos olhos de inúmeros países e de entidades que defendem direitos humanos e outras questões relacionadas à humanidade como um genocida, e por isso ele teme as consequências dos seus atos irresponsáveis e desumanos. Então, não haverá, da parte de Benjamin Netanyahu, recuo, porque o recuo representaria para ele o decreto do fim da sua trajetória política, que já é manchada de sangue. Certo. Vamos olhar para o segundo tema desta noite. Vamos, Wellington, olhar aqui para as 30 licenças de exportação de armas para Israel que foram anunciadas como tendo sido suspensas, um anúncio que foi feito aqui pelo Ministro das Relações Exteriores do Reino Unido. Como é que olhas para esta medida aqui anunciada? Dorivaldo, mais um aspecto aqui que confirma, né, que a nossa bússola está bastante calibrada, porque quando o secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, ele emitiu uma declaração na Câmara dos Comuns, né, de que cerca de 30 das 350 licenças de exportação serão suspensas, ele acabou por enfatizar que isto não é uma proibição geral, no entanto, já é vista como um embrião do que poderá vir a ocorrer. Isso porque, Dorivaldo, há também muita pressão dentro do Reino Unido para que o governo se posicione nesse sentido. Apoiar Israel hoje é ser cúmplice de um genocídio. Então, os países começam a entender a complexidade disso nas relações internacionais e comerciais. E quando começa a pesar no bolso, aí as coisas tendem a ser mais rápidas. Por isso, o Reino Unido começa, envergonhado, de forma tardia, a reconhecer que tem que promover este tipo de punição, não é? Porque não deixa de ser uma punição, e isso é uma tentativa de limpar a própria imagem. Porque, caso contrário, imagina um país como o Reino Unido, né, que é habitado com um percentual elevadíssimo de muçulmanos, ficar com uma situação perigosa dentro do seu próprio país em função deste apoio a Israel. Seria extremamente perigoso do ponto de vista da sua própria segurança. Não estou dizendo aqui que o povo muçulmano é violento, não é isso. Mas o despoletar da violência, ele também se dá a partir desse tipo de provocação. Então, até por uma questão de ordem interna, é estratégico para que o Reino Unido tome esta decisão de suspender o fornecimento a partir de 30 das 350. São muitas, mas 30 já é um bom começo. Não podemos aqui deixar de celebrar. Todo começo é bom, não é? Quando é para o bem. E também, Dorivaldo, tem a questão dos Houthis no mar, não é? Que os navios ingleses estão sendo afundados ali. E isso também é muito prejuízo financeiro. Então chegou a hora da dor do bolso começar a atingir o cérebro. E o que estamos vendo aí são consequências daquilo que era previsto. Quando a economia começa a ser prejudicada, aí a corda vai quebrar do lado mais fraco. E nesse caso, o lado mais fraco é Benjamin Netanyahu, porque
a rejeição dentro e fora do país faz com que ele fique sem apoio para além daquela base de alienados que sustenta o genocídio que é praticado contra o povo na Palestina. Certo. Wellington, estamos na semana de mais uma cimeira China-África. O que é que, na tua visão, poderá marcar este fórum? Sou otimista, Dorivaldo. A China e a África têm uma longa relação de amizade e cooperação. Os resultados têm sido positivos em áreas como infraestrutura, agricultura, saúde, educação. E todos os ataques, né, que ocorreram, que foram críticos a esta cooperação mútua, partiram muito mais de uma imprensa e também de políticos do Ocidente que cumprem aí uma agenda de demonização da China e, com isso, tentam atribuir de maneira completamente infundada e vazia a condição de neocolonialismo à China, quando, na verdade, esses países que criticam tiveram todas as oportunidades da construção de uma cooperação muito boa com o continente africano, com os países africanos, para ser mais exato, né? Porque cada país tem a sua gestão independente, tem o seu governo, e essa crítica ela não se sustenta, porque a China não tem um histórico de colonialismo no continente africano, e o envolvimento tem sido muito positivo para o continente. Claro que há falhas em alguns momentos, mas a exceção não pode ser potencializada como se fosse uma regra, e é muito mais interessante aos africanos uma cooperação ganha-ganha, como tem sido observada com os chineses, do que aquela que apenas havia a extração das riquezas dos países africanos, a punição dos povos africanos, sem nenhuma contrapartida em relação aos ocidentais. Por isso, talvez os ocidentais estejam com a famosa dor de cotovelo. Essa assistência chinesa ao continente, aos países africanos, ela inclui projetos de infraestrutura e outras coisas que são muito mais interessantes do que palestras, um conjunto de regras e um pacote de democracia, né? Porque ninguém se alimenta desse tipo de coisa. É muito interessante que exista a cooperação na educação, nas questões comerciais, e nisso os chineses estão dando um exemplo muito mais concreto, muito mais sólido, quando falamos sobre parceria. Então, os africanos têm, inclusive, uma visão positiva do relacionamento com a China e têm sido capazes de tomar as decisões soberanas sobre as parcerias entre os chineses e cada país, e é por isso que eu considero que a cooperação África-China ela traz benefícios mútuos e pode sim fortalecer o desenvolvimento econômico e social para ambos os lados, cada um com os seus interesses específicos, Dorivaldo. Certo. Wellington e Sal, muito obrigado por mais uma presença. Amanhã eu quero contar com os dois novamente para, nestas diferentes visões, e que acabam por ser todas aqui complementares, analisarmos mais uma vez as notas da atualidade. Boa noite aos dois, até amanhã. Boa noite a você, Sal, a você, Dorivaldo, e ao nosso público. Até amanhã.